Bora, galera, chegou a hora finalmente de falarmos sobre este material fantástico aqui, o Omnibus da fabulosa X-Force. Você vai ter todos os detalhes aqui neste programa, vai ser um programa muito informativo para você saber tudo o que você precisa sobre este trabalho, se é recomendado para quem está iniciando, se não conhece nada da X-Force. Fica tranquilo que você vai ter todas as informações aqui com o Charlão, fechou? Mas antes você vai se inscrever aqui no canal e já deixa o seu like, é muito importante quando você dá o like, aí quando você likea o vídeo, o YouTube entrega para mais pessoas, então vou te pedir para você likear esse vídeo aqui. Também não se esqueça, tá, de conferir aqui na descrição o link para você adquirir o Omnibus da X-Force e também um link para você entrar no canal de Telegram e não perder nenhuma novidade em termos de ofertas, promoções, quadrinhos com bons preços, tá bom? Tá na descrição desse vídeo aí. Vamos lá então comentar aqui sobre esse trabalho. Omnibus, eu adoro o Omnibus, a gente já tem conversado e eu sei que eu vou me soar repetitivo aqui para a maior parte de vocês, mas temos muitos leitores que vão chegando no universo de quadrinhos, gente que está voltando a ler quadrinhos e que lia quadrinho lá nos anos 90, no começo dos anos 2000, que nunca ouviu falar esse termo Omnibus, nem sabe o que é, tá? O que é o Omnibus? O Omnibus, em tese, é você pegar uma fase importante de algum escritor, de algum artista, tá? E trabalhar isso em volumes maiores. Não necessariamente o Omnibus precisa ter 800 páginas, como é o caso desse aqui. Esse aqui tem mais de 800 páginas, né? Tem 928 páginas, na verdade. São mais de 900 páginas desse gibizão aqui. Precisa ser com 900 páginas? Não, tem Omnibus aí com 150, 200 páginas, tá? Isso, inclusive, é meio controverso o sentido do termo. Mas o fato é que aqui você tem a X-Force, escrita aqui pelo Rick Remender. É uma fase que saiu ali entre 2012, 2013, 2014, tá? E é uma fase importante desses personagens que marcou uma época e eu vou comentar com você sobre esses detalhes. Então, este Omnibus aqui, ele vai trazer essa fase do Rick Remender. É um Omnibus que fecha nesse volume aqui, ok? Você não precisará comprar nada antes, nada depois. Charles, eu nunca li nada da X-Force. Eu vou te explicar todos os detalhes, tá? Vou mostrar um pouquinho para você aqui o acabamento, como ficou esse material. Primeiro, você tem, como é tradicional, tá? Essa sobrecapa, os Omnibus sempre vem com uma sobrecapa. E aqui a gente tem aqueles textinhos que vão ajudar a gente a contextualizar um pouquinho melhor o trabalho. Tá? Eu acho muito bonita a capa desse Omnibus. É um dos que eu mais gosto, tá? No geral, a gente já fez aqui resenhas e apresentações de outros Omnibus. O canal BBHQs é o que mais apresenta Omnibus aqui para vocês. É o seguinte, eu vou deixar inclusive aqui link para você assistir uma playlist com várias resenhas de Omnibus que eu já fiz, tanto Marvel quanto DC. A gente observa, por exemplo, que no caso da DC, o acabamento é mais bonito. Tá? Geralmente os Omnibus da DC são mais bonitos. Mas esse da Marvel aqui, a parte da capa, essa sobrecapa aqui, eu acho bem bonita, tá? Aí, partindo propriamente pro encadernadão aqui, a gente observa que ele segue o padrão da maior parte dos Omnibus da Marvel. A esmagadora maioria dos Omnibus da Marvel sai nesse formato aqui, ó, capa pretona, tá? Com o símbolo aqui. Aqui você tem a lombada. E a parte traseira aqui com a equipe. Tá bom? Vamos lá. Você não conhece nada da X-Force? Não tem problema, tá? Eu inclusive fiquei pensando nesse programa, eu faria uma contextualização, explicando desde a origem dos personagens. Achei que era melhor não, porque a história da X-Force, assim como a história dos mutantes dentro da Marvel, é muito complexa. Quem já leu a X-Men, X-Force, Excalibur, né? Você vai ver que sempre tem uma questão muito X-Factor também, né? Sempre é muito complexa essa relação aí dos mutantes. Uma hora um personagem tá numa equipe, outra hora tá na outra equipe, e tem a questão das viagens no tempo e tal. Isso é muito complexo. Então eu poderia explicar essa questão da origem da X-Force com mais detalhes e tal, mas eu achei que ia complicar. Só que olha só, aqui um dos extras desse material, você tem o Wolverine narrando pra você a história da X-Force, tá? Tá aqui, ó, a história da X-Force contada por Wolverine. Então, você tem várias imagens e contextos aqui, contextos que contextualizam a história da X-Force. É uma história mais longa, ok? Charlão, precisa ler isso aqui de imediato, assim, pô, vou começar a ler o Omnibus, né? Eu começo pelos extras. Sinceramente, eu achei que não faz uma grande diferença. Esses extras aqui, eles vão ajudar você a entender melhor a história do grupo, do supergrupo. Ele nem pega a história completa do supergrupo, ele vai pegar a história que vai desencadear nos eventos que nós vamos ver nesse quadrinho aqui, tá?
Então assim, vale a pena dar uma conferida, mas você vai ver que mesmo lendo esses textos aqui não é muito simples. Não é uma cronologia muito simples. Isso pode estar te assustando um pouco. Pô, a cronologia não é simples, então eu vou conseguir entender o ônibus? Aí é que tá. Essa fase do Rick Remender, ela é muito fácil de ser compreendida, levando em consideração que nós estamos falando de equipes mutantes, tá? Mas eu já vou te contar isso em mais detalhes. Aqui a gente vê, ó, mais detalhes aqui, desses extras. Inclusive tem uma entrevista aqui. Essa parte aqui é uma entrevista com o Rick Remender, com o autor da série, tá? E é uma entrevista muito boa porque ele esclarece alguns pontos em relação a como ele... Na verdade, eu até gostaria que essa entrevista fosse maior, tá? Mas ela consegue esclarecer alguns pontos de como o Rick Remender pensou essa série. Aí adiante aqui nos extras a gente tem algumas artes assim, né? Não arte finalizadas, alguns esboços, coisas desse tipo. Os desenhistas, os artistas que trabalham nessa série aqui, são artistas muito bons. A gente tem o Jerome Penha, a gente tem o Esad Ribic. Esad Ribic fez uma fase importante do Thor, baita artista, desenha muito, tá? Olha só. Então aqui você tem esse material aqui que tem bons artistas. A arte, de modo geral, nesse trabalho, ela é muito bonita. Ela tem quadros aqui espetaculares, a arte, no modo geral, é muito legal, os artistas são todos muito competentes nesse trabalho, tá? E essa questão da complicação em relação à cronologia, o Rick Remender construiu uma história de modo que você consegue acompanhar mesmo que você não tenha lido nada da X-Force. Então, esses eventos que o Wolverine narra aqui no final, como extra, que ele vai contar a história da X-Force, boa parte desse material eu não li. É um material bem complexo, assim, saiu em várias revistas, então boa parte disso eu não li. E eu consegui compreender na boa o que eu tô lendo aqui na X-Force. Pô, é claro que se você já leu alguma coisa dos mutantes, vai ficar mais familiar para você entender. Mas mesmo que você não tenha lido absolutamente nada, você consegue acompanhar. Então, antes até de falar do roteiro e tudo mais, Charlie, eu tô começando a ler quadrinhos agora. Eu consigo entender esse ônibus, eu consigo acompanhar, eu consigo sacar o que eles estão falando? Sim, você consegue, tá? Se você não conseguir, nada que uma rápida gugada vai tirar suas dúvidas em relação a algum personagem aqui ou outro ali. Mas a trama principal, as tramas, você não terá dificuldade porque a história vai girar muito, muito mesmo, assim, é bem trabalhado todos os personagens que vão compor a X-Force, que são esses aqui da capa, evidentemente, tá? Então, vamos lá, vou te trazer todos os detalhes do roteiro. Quando você lê essa passagem aí do Wolverine explicando e tal sobre a origem da X-Force, você vai entender que ela foi atuando com um grupo diferente, de diferentes formações, tá? E a ideia da X-Force é o seguinte, ela realiza as missões que os mutantes não podem realizar. Tá? Isso é uma temática que vai aparecer em vários quadrinhos, inclusive durante uns 10 anos aí. A gente viu isso acontecer, por exemplo, no Capitão América, tá? Esse Capitão América que você tá vendo aqui, eu até coloquei ele por conta disso. Você vai ler o Soldado Invernal, é posto aqui que o Bucky fazia coisas durante a Segunda Guerra Mundial que o Capitão América não podia fazer. Por exemplo, executar os seus inimigos, né? O Capitão América, ele não podia executar porque ele era o símbolo, então ele precisava demonstrar toda aquela pompa de herói, digno, de herói que realmente é um símbolo de esperança para as pessoas. Enquanto isso, o nosso queridíssimo Bucky ia lá e executava os inimigos. Ele era muito treinado nisso, então ele fazia a parte suja do serviço, tá? E dentro dessa lógica de vários quadrinhos que foram saindo ali a partir de 2005, 2006 e durante 2013, 2014, durante uns 10 anos saiu várias histórias desse formato, a gente vê que na fabulosa X-Force também existe esse conceito. O que é a X-Force? É o grupo que realiza aquilo que os outros mutantes não querem realizar. É o grupo que vai executar funções, executar missões e executar pessoas mesmo, né? É um grupo de extermínio que vai agir para proteger o mundo, para realizar coisas que precisam ser realizadas para que o mundo possa fluir. É claro que aí a gente vai... Pô, quem é que determina isso, né? São os juízes e carrascos, mas que vão agir no sentido de tentar equilibrar essa balança das ações dos mutantes que não matam. Então tem o grupo dos X-Men que não vai matar, que vai tentar conciliar as relações com seres humanos, com inumanos, com outros grupos, enquanto isso a X-Force vai executar as missões mais complicadas, tá? Para resumir tudo isso que eu tô falando, o que é a X-Force? É um grupo de extermínio de mutantes, ponto, tá? Não adianta ficar passando pano aqui e dizer que... Não, eles são pessoas que matam outras pessoas, especialmente outros mutantes, para executar missões que são mais complexas para os mutantes, para os X-Men e tal. Essa equipe aqui, ela é formada pelo Wolverine, pela Psylocke, você tá vendo aqui, ó, Wolverine e Psylocke, tá? Fantomex,
Fantomex, aí você tem o Arcanjo aqui, Anjo/Arcanjo, né? E você tem o Deadpool, que tá aqui, ó. E eu vou dizer pra você o seguinte, o Deadpool tá longe de ser o meu personagem favorito, mas a participação dele nesse quadrinho aqui da X-Force mudou minha opinião sobre o personagem. Ele pode ser usado de uma forma muito incrível, mesmo sendo o alívio cômico da série, ele tem momentos assim espetaculares, né? Porque ele é muito habilidoso, ele realmente é um mercenário de alto nível, né? E ele consegue executar missões de uma forma muito bacana a ponto de eu me importar com o Deadpool, porque o Deadpool, ele é um personagem, por causa dessa coisa de ser piadista e tal, você acaba meio que desprezando ele. Eu pelo menos sempre tive esse comportamento. Sempre fui bastante preconceituoso, admito. Sempre fui bastante preconceituoso com o personagem. Mas o jeito que ele é trabalhado pelo Remender nessa série, mudou minha opinião. Eu passei a curtir o Deadpool, preciso admitir isso, tá? O Wolverine, ele vai atuar aqui nessa série como o líder da X-Force junto com o Anjo, tá? Com o Warren Worthington, terceiro aqui, o Arcanjo, o Anjo, tá? Qual que é a diferença, Charles, de Anjo, Arcanjo? Ele era o Anjo, originalmente, ele faz parte da equipe da primeira formação dos X-Men, né? Ele é um dos fundadores dos X-Men, mas tem aquela saga do Apocalipse, né? Onde ele é infestado, né? Digamos assim, ele é possuído. Vamos chamar assim de vírus apocalipse, tá? Esse nome não existe, eu tô inventando aqui agora, mas é só para facilitar a explicação. Ele é dominado pelo apocalipse mentalmente, então, por conta disso, ele passa a ser um dos cavaleiros do apocalipse, então ele vira o Arcanjo, que é um ser muito mais violento, muito mais agressivo, tá? A gente tem a Psylocke aqui, nossa lindíssima ninja telepata, que tá espetacular nessa história. O quadrinho vai aprofundar muito os dramas pessoais dela, especialmente porque ela está num relacionamento com o Warren, e o Warren ele tá num momento difícil, né? Porque ele é o líder da X-Force, é ele que financia a X-Force, é criado uma caverna X, logo no começo da história a gente vê que é a mesma ideia de uma Batcaverna, só que é uma caverna dos mutantes, onde a gente tem essa liderança ali, né, do Wolverine junto com o Arcanjo, mas o Arcanjo, o Anjo no caso, ele tá com essa entidade do apocalipse na cabeça dele, então tá toda hora tentando surgir, ele tá com aquela nêmese dentro dele tentando explodir a qualquer momento, e a Psylocke, por ser uma telepata, vai tratar de tentar cuidar do Anjo para que ele não manifeste essa violência, né, que tá dentro dele ali. A gente tem o Deadpool, já comentei o Deadpool, e tem o Fantomex aqui, que tá... o Fantomex ele é um ser clonado, criado inicialmente para caçar mutantes, mas ele tem uma inteligência artificial que trabalha junto com ele, e na verdade ele tem 3 cérebros. Ele é um personagem muito interessante, tá? Eu nunca tinha lido muita coisa dele, na verdade eu acho que eu nunca tinha lido nada dele. E ele é um personagem muito interessante porque ele consegue criar ilusões para os inimigos, né? Então, vários momentos, o que permite que a dose de violência seja ainda maior nas histórias. Muitas vezes os inimigos estão atingindo ele, né? E às vezes está atingindo mesmo, às vezes não está atingindo ele, às vezes é uma ilusão que ele construiu a partir dessa inteligência artificial, que é a nave dele, ele tem uma conexão muito forte com a inteligência artificial, e ele tem poderes especiais por conta dessa capacidade, ele tem 3 cérebros, afinal de contas, tá? Então esse grupo é formado, o Fantomex ele vai ser um personagem aí que vai gerar um pouco mais de conflitos dentro do grupo, especialmente porque ele tem uma questão ali em relação a Beth Braddock, né, em relação a Psylocke, e isso vai colocar ele muitas vezes em conflito com a própria Betsy, com o Arcanjo, então ele funciona meio como o encrenqueirinho do grupo. O Deadpool é o piadista, é o alívio cômico, mas é sempre o cara que vai se ferrando mais, é o cara que vai sempre à frente do bando, né? E o Wolverine fica ali lidando com essa questão um pouco mais moral da situação. O quadrinho vai trabalhar essa questão moral do Wolverine. Pô, você é o cara que quer o bem, mas tá matando? Será que você é diferente do Dente de Sabre? Por aí vai, tá? Então esse é o conceito básico dos personagens, você não vai ter dificuldade nenhuma em compreender isso. O que vai ser interessante nesse trabalho é como essa trama vai desenrolar. Então logo no começo aqui, ó, você já tem, essa aqui é a Caverna X, ó, tá vendo? Você já tem aqui a formação, texto agradabilíssimo, quadrinho que, pô, você vai ler com tranquilidade, leve de ler, ele é agradável de ler. Que você tá vendo o Deadpool e tal, aqui a gente já vê eles praticamente, o quadrinho já começa com ação. Ele já começa mostrando esse grupo aqui agindo numa missão, tá vendo? Eles vão enfrentar aqui uma espécie de demônio. Olha os quadros bacanas, bem desenhados, tudo muito limpo assim nas imagens, você não encontra nenhuma história aqui. Olha que arte espetacular, isso aqui é uma das coisas que eu achei mais legais
Olha só, você vai ver aqui os quadros, olha, das equipes dos X-Men, a fase do Great Morrison, olha que legal isso aqui. Isso aqui são quadros que foram construídos dentro dessa caverna X, tá? E aí o que que acontece? Logo no começo da história, nós vamos descobrir que existe um garoto que está sob comando ali de um... Então a galera ali que está cuidando de um menino, que ele é descendente, ele é a reencarnação do Ensabanur, que é o Apocalipse, né? Você vê o rosto do menino, ele é a reencarnação do Apocalipse. E aí tem questões relacionadas ao próprio conhecimento do futuro, porque esse garoto, se ele adquirir os poderes do Apocalipse, ele pode ser realmente aquele que vai provocar o Apocalipse no mundo, é aquele que vai destruir o mundo. Então existe um dilema moral dentro da equipe da X-Force, o seguinte: a gente vai lá e executa esse garoto. Mas espera um pouquinho, como é que a gente vai executar uma pessoa que não fez nada ainda? Ele não fez porque ele ainda não teve seus poderes manifestados, ele vai fazer, né? Mas como é que a gente julga isso? E a gente vai ver que esse dilema moral vai gerar situações muito inusitadas e diferentes daquilo que você está acostumado a ler em quadrinhos, tá? Muitas cenas agressivas, muitas cenas de violência. Lembrar que nós temos aqui 2 caras no grupo que tem esse poder da regeneração, né, do fator de cura, que é o Wolverine e o Deadpool. Você imagina o tanto de violência que vai acontecer. Olha só pra você ter uma ideia aqui, olha essa cena do Wolverine aqui. Cara, os olhos do Wolverine. Tem muitas cenas fortes, violentas nesse quadrinho, mas é muito bem desenhado. Você tá vendo aí. E a trama vai se desenrolando inicialmente com essa questão do Apocalipse. O Apocalipse ele vai permear toda essa fase aqui. O Rick Remender vai explorar bastante isso dentro da fase da X-Force. E exatamente por conta dessa questão do Apocalipse, a gente vai ver esse dilema sendo tratado por vários personagens. O Fantomex, o Wolverine e o próprio Arcanjo, e logicamente a Psylocke, vão lidar mais diretamente com essa questão. O Deadpool fica um pouco aquém dessa questão especificamente, mas essa situação vai aparecendo o tempo todo. Algumas situações inusitadas acontecem porque esse grupo de extermínio ele não pode ser conhecido nem pelos próprios X-Men. Nem a equipe oficial dos X-Men sabe da existência da X-Force, porque se ficar sabendo da existência deles, eles podem ir lá e barrar o esquema, porque eles estão agindo de forma discordante do ideal do Charles Xavier, ou seja, eles matam pessoas, né? Então assim, a gente tem execuções nessa história, tem muitos conflitos, e tem alguns momentos aqui que a gente vai acompanhar com viagens temporais. Tem aquele mutante, o Teleporter, né, que é um mutante australiano, e por conta dele, situações que vão acontecendo ao longo da trama, nós vamos ver esses mutantes indo para outras dimensões. Então nós vamos encontrar, por exemplo, uma dimensão onde o Apocalipse ele praticamente venceu. Tem outras dimensões também onde ele não venceu, mas existe uma guerra constante acontecendo, né? E a gente vai ter a oportunidade, por exemplo, de rever o Kurt Wagner, o Noturno, que nessa época aqui ele estava morto, né? Na equipe principal ali no universo tradicional da Marvel, ele havia morrido num combate, e a gente vai ver aqui uma retomada aqui do encontro com o Kurt. Mas será que esse Kurt dessa Terra paralela ele é como o Kurt que a gente conhece? Figuras como a Irmandade dos Mutantes, né? Tem o Blob, por exemplo, dessa Terra paralela, né? Você tem também o Dentes de Sabre, que a gente vai ver Dentes de Sabre de outra terra e tal. E a presença desses mutantes de terras paralelas dá uma liberdade maior para o Rick Remender promover cenas mais violentas, e por que não dizer até mortes de alguns desses personagens, que a gente sabe que no universo tradicional seria mais complicado fazer isso, mas por conta de uma liberdade que o Rick Remender utiliza aqui de terras paralelas, ele trabalha esse conceito muito interessante. Eu preciso te dizer o seguinte, esse trabalho do Rick Remender, ele vai explorar de um jeito não total, até porque o conceito é muito amplo, mas ele explora de uma forma muito inteligente esse conceito do multiverso. Essa ideia do multiverso, de você ter terras paralelas, permite você utilizar personagens que, como eu disse, numa terra convencional eles não poderiam desaparecer, ou eles não poderiam aparecer, né? Por conta dessa questão do multiverso, você pode fazer esse tipo de jogo, e essa série aqui vai trabalhar muito com essa questão. A gente vai ver aqui, por exemplo, o nosso queridíssimo Hank McCoy, o Fera, tendo algumas conversas com Wolverine,
né, exatamente por conta de decisões que o Wolverine vai tomando como líder da X-Force e consequências bastante catastróficas vão acontecendo ao longo da história. Não espere esse quadrinho aqui que tudo acaba bem sempre. Exatamente porque ele tem uma proposta mais realista, se é que dá pra dizer assim, né? Não é realista, porque nós estamos falando de quadrinho de super-herói, mas com consequências que são mais aproximadas daquilo que a gente consideraria realista, vamos dizer assim. Ou seja, as coisas acabam mal muitas vezes nessa história, traumas são construídos e situações, o quadrinho ele é recheado de situações que você bota a mão na careca e fala assim, não é possível que esses caras fizeram isso. São situações que você não espera num quadrinho tradicional de super-heróis. Então o Rick Remender ele consegue surpreender, ele consegue dar algumas viradas de mesa sem sair da trama principal. Não é que você vai ter uma pivotagem completa da história e vai para outro canto, e que o Rick Remender está fazendo coisas brilhantes e geniais de explodir a cabeça, mas as situações que são colocadas aqui numa proposta de ser um quadrinho mais violento e tendo a possibilidade de utilizar recursos relacionados ao multiverso, faz com que o Rick Remender explore mais a violência, explore mais possibilidades, explore mais essa brincadeira, inclusive com viagem temporal, né? A gente vai ver, inclusive, aqui um momento em que nós encontraremos uma terra paralela, onde a Psylocke vai encontrar uma versão dela mesma mais velha, um Wolverine mais velho. Vai ter um confronto aqui mais para a parte final entre o Wolverine e o seu filho Daken, tá? Então a gente vai acompanhar aqui nessa história esse grupo de extermínio formado por esses caras casca-grossas, tá? Que é a Psylocke, o Fantomex, o Deadpool, o Arcanjo e o Wolverine, e nós vamos ver eles atuando em missões muito complexas e tendo que atuar nessas missões de forma bastante secreta. Então isso cria uma complexidade na trama em relação aos próprios mutantes, em relação a outros heróis, digamos assim, do universo Marvel, especialmente os mutantes, que não podem saber da ação deles. Ao mesmo tempo, cada um deles são trabalhados muito bem ao longo desse quadrinho aqui, nos seus dilemas pessoais. O Rick Remender ele consegue construir uma trama aqui com bastante conexão, tá? Todas as histórias estão bastante conectadas, de modo que se você lê isso aqui, de repente numa revista mensal, e você leu metade da fase, ou pegou uma revista aleatória e leu, você não vai compreender. Porque eventos que se passam no início desse quadrinho aqui vão reverberar até o final dessas 900 e tantas páginas aqui desse quadrinho. Então é uma história que tem um fechamento muito bom, toda ela é bem redondinha no fechamento, não é uma coisa complexa de entender, porque o Rick Remender, ao invés de enfocar em complexidades de cronologia, ele resolve enfocar em complexidades dos personagens. Então os personagens são muito bem trabalhados, e essa habilidade e capacidade deles de fazer aquilo que outros personagens não querem tem um preço, e um preço altíssimo, tá? Brincadeira com questão do multiverso, em relação a dimensões paralelas, o Rick Remender usa isso de forma bastante inteligente para construir uma trama que vai permitindo que a violência se agrave no quadrinho, que chama a nossa atenção. Ele consegue fazer momentos intrigantes e pequenas viradas de mesa, ou situações inusitadas que a gente não espera, exatamente utilizando essa violência de uma forma muito inteligente para dar veracidade à história, se é que é possível, entre aspas aqui, tá? Dar um maior grau de intensidade para a história, intensidade violenta para a história, o que agrada, a gente gosta dessa coisa, porque intensifica a ação mesmo do quadrinho, fica muito interessante, faz sentido, você quer ver aquilo, se é o Wolverine, você quer ver o Wolverine fatiando, gente, é fato. Tá? Isso intensifica essa narrativa, só que ele brinca com essa coisa do multiverso e das viagens no tempo de uma forma inteligente o suficiente para não prejudicar o fluxo narrativo. Ele não prejudica com essas tramas e com a inserção de personagens que não necessariamente você vai conhecer. Por exemplo, tem uma trama aqui que vai mostrar os irmãos da Betsy Braddock, que são os capitães Britânias e tal. De repente você nunca leu isso, tá? Mas você não vai ter muita complicação, não vai ter dificuldade para entender o que são esses personagens, né? De repente você não conhece esses personagens, por exemplo, tem a família, vai aparecer a família do Omega Red aqui, né? Aí você fala, pô, não sei quem que é o Omega Red. Não tem problema, você não precisa saber, você não precisa nem pesquisar para entender o que está acontecendo. Você vai entender que são inimigos e você precisa acompanhar a história. Esses personagens que são inseridos, mais esses elementos, esses jogos temporais e de passagens dimensionais, não prejudicam o fluxo da história. E por tudo isso, somado a artes espetaculares de vários artistas aqui, tá? São artes variadas, diferentes que você foi vendo aqui ao longo desse programa, mas são artes muito boas de modo geral, tá?
isso vai permitir que esse ônibus aqui seja provavelmente o ônibus mais legal que foi lançado da Marvel até agora. Eu preciso te dizer isso, tá? Assim, ó, eu gosto muito dos ônibus que foram lançados. Existem algumas coisas clássicas que eu amo de paixão, como, por exemplo, os 2 volumes do Quarteto Fantástico, material fundamental para quem gosta de quadrinhos, mas eu digo assim, em termos de fluência narrativa, dessa mistura de violência e daquele quadrinho que te prende, esse aqui dos fabulosos X-Force, da fabulosa X-Force, é provavelmente o melhor ônibus lançado pela Panini até agora. É um material simplesmente espetacular, divertidíssimo de se ler, né? Tanto que eu fui diminuindo a velocidade dele à medida que avançava na leitura. Eu falei, cara, preciso ler isso aqui mais devagar porque eu estava apreciando demais tanto a arte quanto o roteiro. Não tem absolutamente nada de genial. O Rick Remender pega conceitos simples, a própria equipe é uma equipe de 5 mutantes, ele não insere muitos mutantes externos, né? Ele poderia colocar aqui, você vai ver aparecimento aqui do Magneto, o Hank McCoy, o Fera, pontualmente, mas ele não cria uma grande complexidade da X-Force em relação aos X-Men, o que complicaria a compreensão da história. Ele não faz isso, tá? Ele usa vários elementos de forma inteligente e comedido. É comedido o jogo que ele faz temporal, é comedido o que ele faz com a questão das outras dimensões, né? E ele vai construindo dentro desse cenário histórias que primam pela ação. Mas essa ação, é importante dizer, a ação violenta, ela também não é desprovida de dramas emocionais. Tem questões de relacionamento aqui, questões de amor, sendo tratadas de uma forma bastante, digamos assim, sóbria, mas que causam um peso na trama, né? Ele cria vários dilemas morais para se discutir ao longo da história, mas sem cair numa filosofia que poderia transformar o quadrinho numa leitura mais lenta. Ou seja, ele coloca esses elementos para temperar uma trama de ação. É um quadrinho de ação, é um quadrinho violento, mas que a gente vai ver esse quadrinho exatamente para ver esses personagens agindo com mais liberdade, né? Sem muitas restrições que a gente vai ver nos quadrinhos mais tradicionais dos X-Men, e ele vai temperando isso com elementos muito interessantes, elementos cronológicos, elementos de viagem no tempo, dessa questão dimensional, trazendo personagens que nem estavam presentes no universo tradicional para atuar mais uma vez junto com esses heróis. É o caso do, por exemplo, do Noturno, né, que tem uma participação aqui, tem a participação do Deadlock também. A gente vai ver essa construção. Fantomex, especialmente, é um personagem que ele consegue ser protagonista de momentos muito brilhantes até no quadrinho, assim, de viradas bem legais e que excitam a nossa leitura. Esse quadrinho aqui você vai lendo e você vai ficando agitado com a leitura. Cara, que legal isso aqui é muito bacana, isso aqui é muito divertido. É um ônibus fabuloso, com perdão aqui do trocadilho, mas realmente é um material espetacular. É um material divertidíssimo, repito, tá? Pra quem tá querendo ler um quadrinho com ação. Você tá querendo ler um quadrinho com ação, você quer ver o Wolverine assim, sem muitas amarras, Psylocke, Deadpool, agindo de forma mais livre, você quer ver assim, realmente confrontos espetaculares de heróis que não são tão heróis assim, são heróis com comportamento bastante dúbio e tomando decisões que você fala, cara, eu não acredito que eu tô lendo isso. Realmente modifica a nossa percepção em relação a esses personagens. Esse material aqui é sensacional. É, como eu já disse, provavelmente o ônibus da Marvel que eu li dessas levas aí, de tantos ônibus. Olha, esse aqui, top 3 com certeza. Com certeza top 3. Eu gostei muito também de ter lido Darth Vader. Não é desse universo Marvel, mas enfim, ele é muito bom também. O Quarteto Fantástico, tem vários ônibus muito legais, a Aniquilação é muito legal. Mas esse aqui tá no meu top 3, com certeza, de todos os ônibus que eu li aí. E olha que eu li vários, hein? Eu deixei até aí um card pra você ver a playlist com a análises que eu já fiz de ônibus, tá? Então assim, ó, pode ser lido por quem conhece já os Mutantes, quem tá começando a ler quadrinhos vai curtir esse material também. Os desenhos são ótimos, tá? Os extras são legais, essa história aí da X-Force ajuda um pouco, mas realmente não é uma coisa tão necessária. Mas o quadrinho, a história, você vai se amarrar rapidamente. Não é um quadrinho que você demora a se conectar com ele. Nas primeiras páginas você já ganha o sentido da trama, você já entende, você vai se conectar e você vai ler essas histórias aqui, até porque logo no início o Rick Remender já coloca uma situação bastante complicada na história, que já te explode a cabeça logo do início, no sentido de falar, cara, preciso continuar lendo isso aqui, porque não é possível que eu tô lendo isso. É algo que eu não posso realmente revelar pra não te dar spoiler, mas é um negócio chocante. É um negócio diferente do que a gente tá acostumado a ler em quadrinhos, e é bem legal, é bem construído. Fabulosa X-Force, vale
cada moeda que você investe nesse trabalho. Sensacional a leitura, eu vou deixar o link aqui na descrição. Você já leu esse material? Comenta aqui comigo, tá? E eu espero ter tirado as suas dúvidas em relação a esse trabalho aqui nesse programa. A gente se vê em breve em mais um programa do canal BBHQs. Beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau!